Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. E eu convido você a ser membro para ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal e ajudar o canal a crescer. Então, vamos à resolução. Pessoal, nós temos uma fila aqui de reatividade, né? Quando a gente tá falando aqui, ó, consultando a fila de reatividade acima, dada em ordem decrescente, ou seja, do mais reativo para o menos reativo. Então, potássio reage muito. O ouro, pessoal, reage pouco, tá certo? A alternativa que contém a equação de uma reação que não ocorre, ou seja, nós vamos ter que verificar a reação que não acontece. Ela não vai ocorrer. Mas antes de mais nada, o que a gente tem que ver em relação a isso? É bom a gente utilizar os conceitos de óxido-redução. Se você não teve, já está vendo aqui pela classificação de reações, os tipos de reações, a gente vai entender mais ou menos como que funciona aqui, tá? Como assim? O que ele funciona? Tá vendo que os primeiros metais aqui, ó, todos eles não têm carga. Se eles não têm carga, o que significa? Significa que eles têm quantidade totais de elétrons que eles deveriam ter. Então, a quantidade totais de cada elemento, tá? Então, eles têm todos os elétrons para com eles. Só que os outros metais que estão conjugados aqui, no caso o hidrogênio, né? Porque aqui a gente tem o sal, um ácido, sal e água, tá? Significa o quê? Ó? Tá vendo que eu tenho a prata aqui, a G? Significa aqui que eles não têm mais esses elétrons. Então, a gente vai ter que ver com qual metal ele tá ali conjugando, reagindo, tá? E vai ver se ele vai ganhar esses elétrons do outro metal ou não. Tá certo? Vamos avaliar aqui a alternativa A. Tá vendo que nós temos o cobre sozinho aqui? O cobre tem todos os elétrons para com ele. Então, ótimo. E aqui, ó, tá vendo que a prata, ela tá no nitrato de prata, num sal? A prata aqui, ela tá sem os elétrons, tá certo? Quando coloco os dois segundo essa reação, o que ocorre? Ocorre que nós temos a prata aqui, tá certo? E o cobre mudou de lugar com a prata, ou seja, sofreu uma simples troca nesse caso aqui. Tá certo? Só que essa reação realmente ocorre? Vamos olhar aqui, ó, a fila de eletronegatividade dos metais, ou de reatividade, tá certo? Tá vendo que nós temos o cobre aqui e a prata aqui? Lembre-se, a ordem é decrescente, é do mais reativo para o menos reativo. A prata, pessoal, tem menos, né, tendência de reagir que o cobre. Ou seja, se o cobre está sozinho e eu tenho algum composto com prata, eles sim vão trocar de lugar. Por quê? O cobre tem mais tendência de reagir do que a da prata. Nesse caso, o cobre tem mais tendência de perder os elétrons do que a prata. Tá bom? Então, para a gente sacar isso aqui, porque às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Então, ó, o cobre tá aqui, a prata tá reagida, tá certo? Ela perdeu os elétrons dela. Se encostar perto do cobre, o que vai acontecer com essas pratas em forma de íon? Ela vai reagir, ela vai pegar os elétrons do cobre para reduzir, né? Para falar o termo correto, né? Para reduzir, tá bom? Então, essa reação ocorre. Ela ocorre. Por quê? Porque a prata é menos reativa que o cobre. O cobre tem todos os elétrons. A prata já está né? Vamos assim, reagida, vamos dizer dessa forma. O que acontece? O cobre, encostando perto da prata, a prata vai pegar os elétrons para ela, porque ela é menos reativa, então puxa os elétrons do cobre, e o cobre, como é mais reativo, ele fica conjugado aqui, onde? Com o nitrato aqui. Tá legal? Isso é mais o início de eletroquímica aqui para a gente entender um pouco, tá? Mas é bom, se você tá tendo isso aqui antes, pessoal, bora que você vai entender aqui. Então, a A ocorre. Então, não pode ser a alternativa A. Por quê? Porque ela ocorre. Tá bom? Vamos lá. Alumínio e ácido clorídrico. Nesse caso, só nos interessa quem? O hidrogênio. Olhando a fila de eletronegatividade, quem tem menos tendência de reagir? Quem tá para esse lado aqui, né? Porque parte do mais pro menos. Pessoal, hidrogênio não está aqui, ele tem uma certa
reatividade. O alumínio, pessoal, reage mais. Por quê? Porque ele está antes. Não é do mais reativo para o menos reativo? Então aqui, ó, o alumínio está aqui e o hidrogênio está aqui. Ou seja, quem vai reagir? O alumínio. Lembre-se, aqui ele está tudo em forma de substância simples. Então ele tem todos os elétrons. O que vai acontecer aqui com ele? Ele vai sim reagir. Então, o hidrogênio que perdeu os elétrons para o cloro, se ele encostar no alumínio, ele vai pegar os elétrons do alumínio e vai reduzir. E vai, o quê? Ficar menos reativo. Ele tem mais tendência de ficar só ele, tá certo? Então, essa reação aqui ocorre? Ocorre também, tá? Então, a B tá certa. Ela ocorre. A gente quer que não ocorre, tá bom? C, magnésio e ferro. Olhando aqui, ó, magnésio está aqui e ferro está aqui. Ou seja, quem tem menos tendência de reagir? O ferro. Quem tem mais tendência de reagir? O magnésio. O magnésio está sozinho, então ele está doido para reagir, tá? O ferro já está reagido. O que vai acontecer se a gente encostar os dois? O ferro vai pegar os elétrons do magnésio, tá? Reduz, que esse é o termo correto, e o magnésio reage. Por quê? Porque o magnésio tem a maior tendência de reatividade, de reagir. Então a C também está certa. Então, ó, a C a gente corta. Não considera a C. D, zinco e sódio. Lembrando que são só os metais aqui no início que a gente precisa ver, tá? O zinco, pessoal, tá aqui, ó. Não tá aqui? E o sódio? O sódio, pessoal, tá aqui. Quem tem menos tendência de reagir? Não é o zinco? O zinco já tem todos os elétrons dele, então ele tá aqui, estou sossegado. Ele vai encostar perto do sódio, pessoal, não vai ocorrer absolutamente o quê? Nada. Não vai acontecer nada. Por quê? O zinco tem uma menor tendência de reagir e o sódio já está reagido. Então o que vai acontecer aqui? Nada. O sódio não vai roubar os elétrons do zinco, nesse caso, porque o sódio tem mais tendência de reagir, de perder elétrons, enquanto o zinco tem tendência de ganhar esses elétrons entre zinco e sódio. A gente tem que ver quais são os metais que estão participando, tá certo? Então, pessoal, a D não ocorre por conta disso, tá legal? Então, ó, a alternativa D é a alternativa correta. Tá legal? Então a gente tem que ter essa noção. Vamos ver aí, tá? Aí nós temos sódio, que é muito reativo, e nós temos o hidrogênio, que é pouco reativo aqui. O que vai acontecer? O sódio tá doido para reagir, para perder elétrons, enquanto o hidrogênio, nesse caso, quer ganhar os elétrons. Olha aqui, ó. Ó o hidrogênio aqui sozinho. Ele ganha os elétrons de quem? Do sódio. Se ele ganha os elétrons do sódio, ele forma H2. Tá certo? Então essa equação, né, essa reação acontece? Sim, ela acontece. Então eu não posso considerar, tá certo? Então entenderam por que o zinco perto do sódio não acontece nada? Porque o sódio, ele é mais reativo que o zinco. O zinco não está reagindo aqui. Encostando no sódio, tá tudo bem, não precisa reagir. Por quê? Porque ele não quer reagir. Seria diferente se ele estivesse perto do hidrogênio, ó, do próprio ferro. Se nós tivéssemos aqui, ó, cloreto de ferro, essa reação aconteceria, tá? Por quê? Porque o ferro tem menos tendência de reagir do que o zinco. Então, por conta disso, tá? Que não ocorre. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, não é um exercício tão difícil, né? Eu demandei um pouco mais de tempo, porque eu estou explicando de uma forma bem tranquilinha, aquele passo a passo, para a gente não perder a linha de raciocínio aqui. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, coloca, ó, hashtag classificação de reações ou hashtag exatamente, tá bom? Tá com dúvida? Coloca também nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Volto a reforçar o convite para ser membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal e ajudando também o canal a crescer. E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, uma aula, uma curiosidade, uma dica, uma série, seja o que for no mundo da ciência, coloca aí nos comentários
que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar os vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!